Alguém entre nós se deu ao trabalho de recolher, de escrever e de pôr ao nosso dispor um texto, umas páginas que imortalizam, que tornam a memória perene para quem vier depois e para a nossa terra. Só para nos situarmos um bocadinho naquelas imagens, o mundo e a Europa celebram, já que ainda estamos nessa celebração, a 11 de novembro deste ano, 2018, o início daquilo que seria o passo definitivo para o final da Grande Guerra, da primeira e mais mortífera Guerra Mundial, assim ficou conhecida, o chamado armistício. De um ou de outro modo, todos os países sofreram com esta enorme tragédia causada não pelo divino, mas pelos homens. Como diria o poeta, nestas malhas que o Império tece, com a ajuda ou com a boa ou menos boa vontade dos políticos que nos mandam. Também Portugal e os seus jovens, na força da juventude, em pleno uso de todas as suas capacidades, se veem envolvidos e obrigados a lutar. O Alcaidão da Serra também fazia parte e faz de Portugal. Então, neste corpo expedicionário português, são incorporados os nossos 14 militares alcaidanenses. Tal como todos os outros de todo o país, vão para Tancos. E porquê que foi toda a gente para Tancos? Em montes, centenas ou milhares de barracas, de tendas de campismo, para albergar os nossos militares todos, os fardar minimamente, os apetechar com alguma arma. Então dá-se aquilo que é chamado pelos historiadores o milagre de Tancos, porque realmente uma terra daquelas, receber de repente tanto homem, tanto militar, para embarcarem e serem à pressa instruídos, não era fácil. Neste livrinho, que é um rico e precioso documento para a história da nossa terra, o engenheiro João Gabriel fixa no papel, com letra que nós chamamos de letra de forma, para que a nossa terra não esqueça, e os que vierem depois de nós recordem, a vida militar dos nossos. Um deles lá ficou, os outros voltaram, muitos, ou a maioria, com doenças, outros nem chegaram ao fim da comissão para que foram mobilizados, por motivo de doença vieram antes, outros ficaram cá a sofrer, as mães, os irmãos, as famílias. Passava-se cá mal, passou-se cá muita fome, os mais velhos terão ouvido recordar essas histórias, talvez algum ainda aqui esteja que saiba de algumas, porque tudo quanto Portugal produzia e não produzia era enviado para o fraco sustento dos homens que nós lá tínhamos, e eram muitos, milhares. Foi tremenda esta guerra mundial, da qual ninguém se pôde aliar. Este livrinho é, pois, e uma vez mais acho que é importante repetir, uma homenagem de gratidão. Este é um belo texto, localiza-nos no tempo e no espaço. No tempo e no espaço de um Alcaidão completamente rural, metido aqui no meio destas serras, de onde muitos daqueles rapazes nunca tinham saído, e de onde só se podia sair ou a pé ou de burro. E vão estes homens daqui para a França, da qual não conheciam nada, talvez só o nome. O livro mostra-nos depois traz-nos depois uma pequena resenha da antropologia daquela época e do aspecto real, sociocultural do nosso povoado, do nosso povo, daquele povo do qual nós descendemos. O Alcaidão, uma aldeia toda voltada para o campo, para a serra, para os animais. Aborda também um pouco o problema político da época. Tínhamos acabado de sair há pouco tempo da Revolução Republicana e a pouco a Revolução Republicana foi chegando a todos os meios
e chegou também à nossa terra. Também esse aspecto lá é abordado. São-nos apresentados depois os nossos 14 personagens que nós devemos considerar todos como heróis, apesar de nem todos terem sido condecorados, mas alguns o foram, condecorados, louvados, e alguns com altas condecorações. Lembrando sempre aquele Manuel Pedro que lá ficou e lá está sepultado. Depois há uma espécie de um romance, de uma história verdadeira, que nos distrai um pouco do cansaço da guerra, mas que mostra, de certo modo, a capacidade também dos nossos homens. Trata-se de um comandante da Marinha, comandante Afonso Vieira Dionísio, que consegue ludibriar, enganar os alemães quando perseguem o navio que ele conduzia daqui para a África. E conseguiu levar o navio a bom porto e regressar com ele, e a ponto dos próprios alemães se admirarem da agilidade do nosso comandante e do seu navio. Depois há toda uma descrição mais pormenorizada do que foi a expedição, do que era a vida dos militares naquela França de lama, de trincheiras, desculpem o termo, mal cheirosas, com moscas, com mosquitos, com lamaçais, com toda a espécie de micróbios e bactérias que inquinavam os nossos militares, que levava muitos à morte. Eles morreram não só em combate, mas por doenças apanhadas, da fome, da falta de mantimentos, da falta de armas capazes. Nós não íamos preparados nada para aquela guerra. Nós não estávamos minimamente preparados, nem em armamento, nem em roupa para o frio que se fazia sentir naquela época em França, para a chuva, nem sequer tínhamos armas capazes. E fomos nós, quando digo nós, digo o nosso exército do Corpo Expedicionário Português, onde estavam nossos homens, que fomos mandados para a frente do combate. Nós fomos aquilo que se diz a carne para canhão. Os outros, aqueles pelos quais nós fomos para lá, os nossos amigos ingleses, ficaram para trás. Se corresse mal era connosco. E foi. Então o João traz-nos estes aspectos. É um livro muito interessante, apesar de não ser muito grande. Vem depois a ficha militar de cada um. Aparentemente podem ser assim nomes inventados, vamos pôr aqui um nascimento neste, um nascimento naquele, uma terra ali, uma terra acolá. Não. É um livro histórico mesmo, na medida em que o João conseguiu copiar, ou melhor, fotocopiar a ficha que consta no arquivo histórico-militar de cada um dos nossos homens. E por essa ficha há também ao lado uma pequena biografia de cada um deles. Enriquecem muito o livro e fazem uma rica memória de cada um e da nossa terra. Nós que já não imaginávamos que houvesse o registro naquela época já nascido na Carreirança, escrito mesmo, nascido no Corral das Vacas, nascido no Valongo, nascido no Covão de Olos, nascido em Casais dos Vales. Hoje nasce tudo, quando muito, no Alcadão da Serra. Antigamente tinha que ser em Leiria ou no outro lado. E mais ainda, uma coisa mais interessante, não imaginávamos que houvesse um registro de nascimento com nascido no Alcaidão das Contas. Já sabíamos que vulgarmente se chamava Alcaidão das Contas, Alcaidão disto, Alcaidão daquilo, mas como registro escrito da Conservatória do Registro Civil, nascido no Alcaidão das Contas, se calhar, olha, eu desconhecia, e acho que o João também desconhecia, porque teve alguma dificuldade, mas ele depois poderá falar nisso. Estes pequenos aspectos bem explorados que vêm do livro dão-nos uma visão interessante do que foi a guerra, e eu não vou falar mais dos aspectos da guerra porque eles estão bem desenvolvidos, nem sou historiador para tal,
mas do que era o Alqueidão e destes pequenos aspectos que nós podemos ver. Estes homens que deixam a sua vida rural e que são mandados assim para a frente dos canhões, com uma espingarda que muitos mal sabiam manejar, outros que são obrigados a combater andando de bicicleta com uma espingarda na mão, e são os políticos que mandam e nós obedecemos. Pelo meio há ainda notas interessantes, como por exemplo, estes militares também eram religiosos e, apesar de serem todos homens, não se envergonharam disso. E um dia, talvez desafiados pelo capelão militar, que era nosso conterrâneo, parente ali ainda do Luís, tio-avô do Luís, tio da mulher do Sr. Daniel, decidem ir a Lourdes, em peregrinação. Talvez, apesar de tudo, agradecer a Nossa Senhora o menos mal que teria acontecido, ou que aconteceu. E o calçado? E a roupa? Como é que se ia para Lourdes? O padre dá uma ajuda, mas se calhar alguns não conseguiram ir, por esse motivo. Mas daqui a pouco, talvez, tenhamos uma ideia mais concreta disso. Este capelão teve um papel importante no apoio moral dos nossos homens, claro, e dos outros, porque ele não era capelão só, dos nossos homens. Também ele veio de lá doente, mas com uma saudade doida da terra. Este aspecto não veio aqui referido. Chegou a Porto de Mós, teve que vir a pé para o Alqueidão. E sabe qual foi a primeira coisa que este capelão fez? Este padre Frazão. Entrar na igreja e tocar o velho órgão de tubos que existia na altura. Porque ele sabia tocar órgão e tinha-o tocado muita vez. Acho que todos temos um gesto de dívida e de gratidão para com João, que permitiu tornar real e presente neste texto, neste livro, este acontecimento que podia ter passado despercebido de cada um de nós. Nunca mais iremos ignorar o nome destes homens e não nos vamos esquecer do Manuel Pedro, que lá ficou sepultado em França, onde está uma pedra com o seu nome. Espero que gostem do livro e apreciem o trabalho do João, como eu apreciei quando escrevi o prefácio. Obrigado.